Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa. Sua defesa era a favor do uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo, por isso, chamados de iluministas. Luz é igual a conhecimento. Devido a isso, em desenhos e histórias em quadrinhos, a ideia é representada por uma lâmpada. Grande parte dos iluministas faziam parte da burguesia europeia. Devido a isso, também tratamos o movimento como um ato político. O iluminismo influenciou movimentos no mundo todo, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e até mesmo a Inconfidência Mineira. Principais pensadores iluministas. Os quatro principais precursores do iluminismo foram Descartes, Bacon, Locke e Newton. O primeiro, francês, René Descartes, foi considerado o pai do racionalismo moderno e sua principal obra foi o Discurso do Método. Nessa obra, adotou a dúvida sistemática como meio para encontrar a verdade. Segundo Descartes, deveríamos duvidar de tudo, ou seja, a dúvida seria a premissa das coisas. Para esse iluminista, a dúvida acabaria através da comprovação científica das coisas ou dos seres. O segundo pensador, também precursor do iluminismo, foi o inglês Francis Bacon, considerado o revolucionário do método científico, ou seja, da ciência. Foi o responsável por ter criado a experimentação científica, na qual a conclusão deve ser comprovada pela experiência e pela prática. O inglês John Locke foi considerado o terceiro crítico veemente da teoria política do poder divino. Locke formulou a teoria política de que o governante deveria respeitar os direitos naturais e não ultrapassar os limites dos representantes que o escolheram. Foi também um dos fundadores da monarquia parlamentar. O quarto precursor do pensamento iluminista foi Isaac Newton, também de origem inglesa. Para esse pensador iluminista, os fenômenos naturais são regidos por leis naturais. Ele criou a lei da gravidade e é considerado o pai da física moderna. Voltaire foi um filósofo francês muito importante. Suas ideias foram essenciais não só para o movimento iluminista, mas também para a Revolução Francesa. Voltaire escreveu mais de 70 obras entre livros, romances, poemas e peças de teatro. Entre as temáticas escolhidas pelo autor estava a crítica à Igreja Católica, o que resultou em sua prisão, o liberalismo e a crítica ao absolutismo. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço muito à frente de seu tempo. Naquele período, Rousseau já defendia a democracia direta e a soberania popular. Nesse sistema, os indivíduos deveriam ter participação ativa nas decisões políticas. O filósofo também publicou muitas obras, sendo a principal delas Do Contrato Social, de 1762. Diferente dos outros iluministas, Rousseau não compartilhava da ideia do individualismo. Segundo o autor, a igualdade não seria alcançada se as pessoas tivessem propriedade privada. Para ele, o bem-estar social só poderia ser alcançado se a posse de bens acabasse. Todos deveriam ter acesso às mesmas coisas, compartilhar do mesmo poder. Montesquieu foi um filósofo francês que atuou principalmente na área da política e da psicologia. Ele foi o responsável por construir a teoria de separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que é utilizado atualmente no Brasil. Assim como os demais, Montesquieu também tinha um posicionamento contrário à monarquia, e para evitar o domínio absoluto por parte dos monarcas, era melhor dividir o governo em três âmbitos. O grande problema dessa ideia é que o filósofo delimitava o acesso às pessoas que tinham renda e propriedades, ou seja, aqueles que faziam parte das camadas mais pobres não teriam direito de participar dessa estrutura. Adam Smith foi um filósofo e economista francês. Ele é considerado o pai da economia moderna e é também uma referência quando o assunto é o liberalismo econômico. Foi Smith que instituiu os conceitos de alto interesse e da mão invisível do mercado. Durante a ascensão do capitalismo, suas ideias foram amplamente aceitas. O economista era contrário à intervenção do Estado na economia e a favor do livre mercado.
Segundo ele, essa mão invisível seria responsável por balancear a economia. Denis Diderot também defendia o conhecimento racional e científico. O filósofo francês foi responsável pela primeira enciclopédia do mundo. Juntamente com Jean-Léon d'Alembert, ele foi responsável por disseminar a filosofia iluminista por todos os lugares. Ambos negavam a influência de Deus sobre o destino dos homens e também acreditavam que qualquer forma de religião causava um desequilíbrio na sociedade. As consequências do Iluminismo. As principais consequências do Iluminismo foram a consolidação de uma vida burguesa no mundo, reconhecimento da ciência e da cultura, limitação dos poderes da Igreja, despotismo esclarecido, revoluções e independência de países e colônias. A importância do Iluminismo na educação. O Iluminismo foi um movimento de revolução cultural intenso no século XVIII europeu, e a educação era vista com máxima importância para os filósofos que estavam engajados nesse movimento. Isso porque não se pode mudar o mundo sem partir da educação, visto ser essa atividade a responsável pela formação das pessoas. Os princípios iluministas eram baseados em conhecimento e razão. A educação para os iluministas era a base de tudo, pois a educação gera conhecimento que acaba com a ignorância que eles tanto desprezavam, gerando razão. No contexto histórico do iluminismo, não fazia mais sentido atrelar a educação à religião, como nas escolas confessionais, nem aos interesses de uma classe social, como queria a aristocracia. A escola deveria ser laica e livre, ou seja, não religiosa e independente de privilégios de classe. As influências do iluminismo nos dias atuais. Temos como influência do iluminismo nos dias atuais as preocupações com a limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, os ideais e lutas pelos direitos individuais fundamentais, tal como a vida, a liberdade, a dignidade e outros. Além disso, as influências do iluminismo nos dias atuais também se dão no campo econômico, visto que os mesmos defendiam a ideia de uma economia de livre mercado e liberal. O iluminismo também influenciou o direito, a exemplo das obras de John Locke e Montesquieu, por exemplo. Este último o criador da ideia da tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. E o objetivo desta apresentação foi trazer uma luz aos seus estudos sobre o iluminismo. Muito obrigado por assistir e bons estudos!